Olá, 2 semanas atrás eu comecei a minha lista dos 10 paradoxos mais legais da física, ou pelo menos na minha opinião. No último episódio a gente começou com número 10, com o 10º lugar, e isso era o paradoxo hidrostático. E no 9º lugar eu falei sobre o paradoxo de duas naves espaciais de Bell. E no 7º lugar a gente falou sobre o paradoxo de Fermi. Então vamos continuar com essa lista agora. Se você não viu o último episódio sobre paradoxos de física, aqui deve aparecer o link. E com isso eu digo bem-vindo a massagens cerebrais. Então, vamos continuar com o número 7, o paradoxo da informação em buracos negros. E esse é um paradoxo muito legal, claro, mas vai ser bem difícil para explicar. Então, vocês têm que se segurar, ligar o cérebro e a gente começa. Mas antes de falar sobre o paradoxo em si, a gente fala sobre o cara que inventou, que reparou o paradoxo. E isso era Stephen Hawking. Stephen Hawking, a maioria provavelmente conhece, era um físico que trabalhou em Cambridge. Ele virou muito famoso porque ele tinha uma doença e ele basicamente só tinha um cérebro que funcionou, mas o corpo não funcionou nem pouco. Mas além disso, ele tinha muitas boas ideias e fez muitas contribuições importantes na física. Então vamos agora focar no paradoxo. O que temos que entender? Para entender esse paradoxo, precisamos entender o horizonte de eventos de um buraco negro. Então eu vou explicar isso. Flutuações quânticas. Vou explicar também. E informação e entropia, né? Informação e entropia são duas coisas que são relacionadas e a gente vai ter que falar sobre essas coisas. O horizonte de eventos de um buraco negro. Então, para entender o buraco negro, a gente vai ter que entender gravidade. Gravidade é muito bem descrito na relatividade geral, uma das teorias mais lindas da física. Muitas pessoas acham que é a teoria mais linda que tem. E ela foi desenvolvida para Albert Einstein. E Albert Einstein entendeu que você consegue entender gravidade como uma curvatura do espaço-tempo. E isso são esses diagramas, essas imagens que todos vocês devem conhecer. Se você se interessa por ciência, em algum momento você já viu uma imagem desse tipo. Isso é uma ilustração de como gravidade funciona usando um plano 2D com montanhas e vales. Então, as massas eles estão dentro dos vales. Por exemplo, essa massa aqui pode ser a Terra, vamos dizer. E agora uma outra massa, ela vai circular em volta da Terra. Se você olha para esse modelo e você imagina que você agora bota uma bolinha nesse buraco, a bolinha vai fazer assim, e se ele não perde nenhuma energia, a bola vai ficar na mesma órbita. Exatamente como a nossa Lua. Albert Einstein entendeu que isso é um jeito muito prático, muito completo para descrever a gravidade e assim desenvolveu a sua relatividade geral. Agora, isso tem uma implicação muito engraçada, porque quando você tem mais massa, você tem uma curvatura mais íngreme no seu espaço-tempo. Aqui vocês conseguem ver primeiro o Sol, Sun. Tem escrito lá. O Sol é uma massa muito grande, muito maior do que a Terra. Então, ela vai criar uma curvatura no espaço-tempo que é bem maior do que essa da Terra. Depois, vocês conseguem ver um anão branco. Um anão branco é
como uma estrela pode ficar no futuro, não importa, tem uma densidade maior e assim no espaço-tempo também tem uma cobertura maior. Depois tem a estrela de nêutrons, então a estrela de nêutrons ainda tem uma densidade de massa maior, mas vocês conseguem ver que aqui tem um limite. Em algum momento, a cobertura vai ser tão forte que você tem o que a gente chama uma singularidade. Basicamente um buraco no seu espaço-tempo. E isso vocês conseguem ver aqui na imagem na direita. Isso é uma ilustração de um buraco negro. Um buraco negro vocês podem imaginar como um buraco dentro do nosso espaço. E nessa imagem é marcado algo que é chamado Event Horizon. E isso é exatamente esse horizonte de eventos. Tudo que existe no nosso espaço, e isso é tudo que existe, ou pelo menos tudo com que a gente pode interagir, tudo que existe no nosso espaço sente a gravidade, porque a gravidade é uma componente importante do espaço, que é exatamente essa cobertura. Isso significa, independente do que você é, se você é um pedacinho de luz, um elétron, um átomo ou a pessoa que você é, você sente a gravidade. E quando você entra num buraco negro, quando você passa pelo horizonte de eventos, isso é o momento em qual você não consegue mais escapar. Nada consegue mais escapar atrás disso. Significa, o buraco negro basicamente é definido para esse limite. O buraco negro tem mais propriedades do que só esse limite, mas esse limite é realmente importante. Atrás desse limite, você não consegue mais sair. Luz não pode sair, nada pode sair do buraco negro. Então, nada atrás do horizonte de eventos consegue escapar ao buraco negro. Agora, a gente entende mais ou menos o que é um buraco negro, mas o que a gente ainda não entende é o que são flutuações quânticas. A relatividade geral, sobre que eu comentei agora, é uma das teorias mais fundamentais que temos sobre a realidade. E a outra teoria muito fundamental é a teoria quântica dos campos. Mas vamos começar com uma teoria quântica simples. Nessa teoria existe algo que a gente chama de incerteza de Heisenberg. Heisenberg era um físico alemão e ele tinha essa ideia que existem probabilidades intrínsecas na nossa realidade. As coisas nunca são 100% definidas. Em vez disso, você sempre tem uma incerteza. E isso ele anotou nessas duas equações. Você tem mais equações de incerteza, mas isso são duas. E o ponto aqui é que a energia não pode ser 100% definida. No vácuo, a energia é zero, porque é um vácuo. Né? O vácuo é a ausência de todo. Para um físico, para pessoas normais, o vácuo é a ausência de gases, a ausência de átomos. Para um físico, o vácuo é a ausência de energia. Quer dizer, isso significaria que a energia é zero, mas a energia não pode ser zero. Ela tem que ser um pouco mais alta para ela conseguir não ser bem definida. Se você olha para um lugar no vácuo, a probabilidade que nesse lugar a energia é zero, ela não pode ser 100%. E a natureza, ela resolve esse problema, ou algo intrínseco sobre o vácuo, é que no vácuo, de uma maneira aleatória, ou pelo menos que a gente saiba, de uma maneira aleatória, aparecem e desaparecem partículas. Então, um pouco de energia lá, um pouco de energia lá. Partículas é uma forma de energia, né? E igual mc quadrada, essa
equação muito famosa, significa que uma forma de energia é massa. Então, essas massas aparecem, desaparecem, aparecem, desaparecem o tempo todo. Mas a energia total tem que ser constante, porque você nunca pode gerar energia de nada. Significa quando você tem flutuações, você sabe, de lá, nesse momento, lá você talvez tenha um pouco menos energia e lá um pouco mais. O ponto é, tudo flutua. E com isso, a gente chega agora na conexão dessas duas coisas. O buraco negro e as flutuações quânticas. Vamos lá. Aqui vocês conseguem ver esse buraco negro que eu mostrei antes, essa ilustração. E o horizonte de eventos, que é chamado Event Horizon em inglês. Agora podemos imaginar que um buraco negro simplesmente está lá, não tem mais massa para entrar, né? Então o buraco negro está estável e em volta só tem vácuo. Então, de vez em quando, vai aparecer uma partícula fora do horizonte de eventos. E, às vezes, essa partícula tem um momento que é exatamente suficiente para tirar ele do buraco negro. E você pode ter uma outra partícula que também vai embora. E mais uma partícula que vai embora também. E mais uma partícula que vai embora também. Então, nessa situação, devagarzinho, o buraco negro vai evaporar. Ele vai perder massa em forma dessas partículas que vão embora. Essas partículas, essa radiação que é criada por essa evaporação do buraco negro, se chama radiação de Hawking. Isso ainda não é paradoxo. Isso significa, vocês aprenderam agora, se você tem um buraco negro, o buraco negro primeiro vira mais gordo, mais gordo, mais gordo, mais gordo. E em algum momento o buraco negro não consegue ficar mais gordo porque não tem mais massa perto. Então começa a evaporar. E depois de uns bilhões de anos, desapareceu. Tudo bem. Mas aqui entra um outro conceito. Informação e entropia. E isso não é fácil para entender, então prestem atenção. Mas isso é um dos conceitos da física mais revelantes para a realidade. Vamos começar com o que é informação. Se você olha para essa bola aqui, essa bola tem certas propriedades. E como eles são essas propriedades, eles carregam informação. É uma bola. A forma geométrica é uma bola. Isso é uma informação. Poderia também ser um cubo, mas é uma bola. O material dele é algum tipo de vinil. Lá dentro tem ar. É uma informação sobre essa bola. As cores são outras informações e o padrão. Então, uma coisa tem essas informações. Né? Isso são simplesmente informações. Né? Se você quer saber tudo sobre essa bola, tem um monte de informações que você tem que ter. E quando você tem todas essas informações, pronto. Informações são também esses números acima de um dado. Me dá a informação. Esse dado fez qual número? 5, por exemplo. Quando você usa um dado desse tipo, ele tem 6 lados. Todo mundo sabe disso. E se o dado é um dado bem criado, sem algum material que cria uma imbalança, esse dado, a probabilidade, quando você joga esse dado, que você tem um 1 é 1/6. Todos os números têm a mesma probabilidade. Mas se você joga 2 dados, isso muda. Porque se você pensa, cada número aqui tem uma probabilidade de 1/6. Então, se você tem um 1 aqui, isso era 1/6. A probabilidade aqui pode ser também, o número aqui pode ser também 1. Então, você tem
2 vezes 1/6 e na probabilidade significa que você tem que pegar 1/6 vezes 1/6 para saber a probabilidade de jogar 2 com dois dados. E essa probabilidade é 1 a 36. E ela é realmente 1 a 36. Mas quando você joga um 3, você pode jogar uma 1 como essa, uma 2 como essa, ou você joga um 2 como essa e um 1 como essa. Isso significa que agora você não tem mais 1 a 36, mas 2 a 36, porque você tem 2 combinações. Se você olha para todas as combinações que você pode jogar com 2 dados, a probabilidade é maior que você joga um 7. Tem 6 possibilidades para jogar uma 7. Tem uma possibilidade para jogar um 2, uma para um 12, e existem 3, por exemplo, para jogar um 10. Então vocês conseguem ver que certos números têm uma probabilidade muito alta, relativamente alta, e outros números têm uma probabilidade relativamente baixa. Esse número de possibilidades para jogar um certo número, isso é algo como a entropia. Então, a entropia de uma 7 com 2 dados é maior do que a entropia de uma 2 com 2 dados, ou de uma 3. Interessantemente, quando você usa mais dados, a diferença entre as probabilidades e os números vira maior e maior. O nosso universo consiste de muitas partículas. E essas partículas são como dados, que são jogados de novo e de novo e de novo. E quando foi jogado o primeiro dado, a probabilidade para todos os estados era iguais. O segundo aumentou a probabilidade para o estado 7. O terceiro aumentou a probabilidade para o estado 13 e 12. E assim continua. Com o tempo, a entropia cresce no nosso universo inteiro. E isso é uma propriedade da física, uma lei da física, que é a segunda lei da termodinâmica, que é extremamente fundamental e que é válido para qualquer tipo de partículas que interagem em números grandes. A entropia sempre cresce. O universo quer sempre ir para o estado mais provável. O universo quer ir para a 7. Isso é algo que simplesmente vem das leis de estatística. Você não precisa muita física aqui, não. Agora, partículas também têm informações. Mas eles não têm uma forma geométrica, um material e cores. Eles têm uma carga, por exemplo. Um elétron tem uma carga, um próton tem uma outra carga. Eles têm uma massa, um spin, significa eles podem tornar em volta de si. Eles têm uma posição, eles têm um momento e assim continua. Agora aqui a gente encontra o paradoxo. Isso aqui agora é uma ilustração de um buraco negro. Vocês já conseguem ver, buracos negros têm algumas mais propriedades do que foi óbvio de o que eu mostrei antes. Aqui a gente consegue ver tudo. E esse buraco negro vai comer todas as informações. Todas as informações vão entrar no buraco negro. E quando não tem mais informações externas por flutuações quânticas, o buraco negro perde massa e informação. Então, a gente imagina agora, a gente tem um buraco negro, a gente tem um universo, toda a massa do universo entra no buraco negro e desapareceu. E agora, passo a passo, o buraco negro vai evaporar. A radiação de Hawking só tem informação da massa, do momento angular e da carga.
Mas antes tinha muito mais informações. Isso significa o número total de informações diminuiu. E quando informações desaparecem, a entropia diminui. E como eu falei, isso é uma lei da física que a gente não pode tocar, porque ela é muito fundamental, mais fundamental do que as leis da mecânica ou alguma coisa. Isso é o paradoxo. E esse paradoxo mostra um problema na interface da relatividade geral com a teoria quântica dos campos. E esse problema é grande. Isso é uma inspiração enorme para a ciência. Esse paradoxo não é resolvido, mas a procura para uma solução foi muito frutífera. E, por exemplo, o princípio holográfico, sobre que eu falei superficialmente no meu vídeo sobre os 10 melhores físicos, é um exemplo que foi indiretamente inspirado por esse problema. Ok, vamos para o sexto lugar. O que, na opinião do Carsten, é o paradoxo o mais legal, o sexto mais legal da física? E aqui eu boto a catástrofe ultravioleta. Talvez alguém, um físico, deve ser mais... A catástrofe ultravioleta é um paradoxo? Sim, me deixa explicar. Mas vamos começar com o que é a catástrofe do ultravioleta. E uma boa ilustração para explicar de onde vem esse problema é isso aqui. Vocês conseguem ver aqui uma construção metálica e vocês conseguem ver que no fim ela está amarela, laranja. E se vocês são humanos e têm um pouco de experiência na vida, vocês sabem, isso significa que esse metal está muito quente. Interessantemente, todos os corpos, que vamos dizer têm 1000 graus, emitem a mesma radiação térmica. Então, o que você consegue ver é essa cor, essa laranja, esse amarelo ou branco. No caso do Sol, o Sol parece branco para a gente. Isso é radiação térmica. E ela vem da temperatura de um corpo. Na física, a gente chama leis desse tipo universais. Todos os corpos com a mesma temperatura emitem a mesma radiação térmica. Isso significa que a radiação térmica é universal. Então, quando você tem um corpo com uma certa temperatura, vai emitir a mesma cor, a mesma luz. Isso foi conhecido muito tempo atrás já. As pessoas mediram isso com equipamentos no século XIX. E exemplos para a radiação térmica que podemos ver é, por exemplo, o Sol. A superfície do Sol tem 6.000 graus Celsius e por isso ela aparece com esse branco que ela aparece. Uma vela tem entre 600 e 1400 graus Celsius. Vocês sabem, quando vocês olham numa vela, vocês conseguem ver que tem cores diferentes. Embaixo ela normalmente parece um pouquinho mais vermelho, mas em cima ela parece talvez um pouco mais azul. O ponto é, tudo é radiação térmica. Carvão e churrasco tem mais ou menos 400 graus Celsius, que é normalmente laranja, alguma coisa assim. Tudo isso a gente conhece, tudo isso é radiação térmica. Então, como eu falei, as pessoas mediram essa radiação térmica. E radiação eletromagnética significa luz, a gente normalmente define por cores. Mas nós, físicos, sabemos que as cores que conseguimos ver, eles vêm do fato que luz é uma onda e essa onda tem comprimentos de ondas diferentes. Então, quando você
tem luz de comprimento de onda relativamente grande, isso vai aparecer vermelho. E quando você tem luz com comprimento de onda relativamente pequeno, isso vai aparecer azul. Aqui nesse gráfico vocês conseguem ver qual cor relaciona a qual comprimento de onda. Comprimento de onda significa wavelength em inglês. Mas a grande parte da radiação, em geral, a gente não consegue ver. Luz é radiação eletromagnética, mas ondas de rádio também são radiação eletromagnética. Ondas de rádio são radiação eletromagnética com um comprimento de onda muito, muito grande. Tipo quilômetros ou metros. E no mesmo tempo a gente não consegue ver radiação eletromagnética com comprimentos de ondas muito, muito, muito pequeno. Tipo radiação gama, que é radiação radioativa. A gente não consegue ver isso com os nossos olhos. A gente pega câncer, mas a gente não tem receptores para ver esse tipo de radiação. A gente só consegue ver a radiação nessa janela pequena de comprimentos de onda. Isso é a luz visível. Quando a gente vai mais para a direita nesse gráfico, a gente tem ondas eletromagnéticas de infravermelho e mais para a direita de ultravioleta. E lá você tem todos os tipos de radiação. Ok, então qual é realmente a radiação térmica? E vocês conseguem ver aqui as curvas da radiação térmica para temperaturas diferentes. 2000 Kelvin, 3000 Kelvin, 4000 Kelvin, 5000 Kelvin, Kelvin é tipo graus Celsius mais 300. Isso é, nós cientistas, a gente gosta de medir temperaturas em Kelvin, mas isso é tipo 5000 graus Celsius mais ou menos, 4000, 3000, 2000. Pronto. Então, isso são essas radiações. Você agora consegue ver, você tem tanta e tanta radiação como esse comprimento de onda quando você tem um corpo radiando radiação térmica. E tanto desse, e tanto desse, e tanto desse. Em 1900, as leis da termodinâmica eram muito bem conhecidas, o que permitiu uma dedução teórica simples da radiação térmica. Isso é o ponto. Então, isso foi conhecido, esse espectro, a gente chama isso um espectro, e agora as pessoas já souberam como funciona a termodinâmica. Então, se você sabe que todos os corpos com a mesma temperatura radiam a mesma radiação, você deve ser capaz de deduzir isso das leis da física. Você sabe que existem ondas eletromagnéticas. Agora você pode imaginar, eu posso pegar simplesmente um corpo oco com espelhos lá dentro e agora eu tenho exatamente essa distribuição aqui da radiação térmica. Ele tem uma certa temperatura. Esse estado é estável ou não. E isso foi feito de dois físicos, Jeans e Rayleigh. Rayleigh, um dos meus físicos favoritos. Jeans, um físico meio inglês, meio alemão, que trabalharam, acho que juntos em Cambridge. E eles deduziram que as leis da termodinâmica clássica e da física estatística dão essa linha apontilhada. Isso se chama a lei de Rayleigh-Jeans. E vocês conseguem ver que essa lei vai assim, para cima, vai muito para cima, para comprimentos de ondas muito pequenas, vai para até o infinito. E lá dentro vocês conseguem ver o espectro real, que é essa curva que não vai para o infinito. Mas o problema é, se isso fosse realmente o caso, que a radiação térmica para um comprimento de onda muito pequeno seria quase infinito, nada nesse mundo seria estável. Porque esse dado aqui também emite radiação térmica, que a gente não consegue ver, porque ela fica em comprimentos de onda que são fora
do nosso visível, mas esse dado aqui evaporaria em milissegundos, porque toda a energia dele entraria em radiação térmica e ele não estaria mais lá. Mas ele está lá. O nosso universo existe. Então tinha uma contradição gigantesca entre a mecânica clássica e a termodinâmica e a observação que o nosso universo existe. Isso era o paradoxo. E a solução para esse paradoxo foi a introdução da mecânica quântica. Max Planck, ele entendeu que ele consegue reproduzir o espectro de radiação térmica se ele diz a energia provavelmente é quantizada, significa que tem uma quantidade de energia mínima, que é muito pequena. E ele mudou um pouquinho as fórmulas e imediatamente ele chegou no resultado certo. Então era esse paradoxo que era responsável para a humanidade entender a relevância da mecânica quântica e para descobrir a mecânica quântica. E por isso chegou no 6º lugar dos meus paradoxos favoritos da física. E agora vamos para o 5º lugar, o último lugar para hoje. E esse paradoxo também, muitas pessoas dizem provavelmente que não seria um paradoxo, mas é também. Isso é o famoso gato de Schrödinger. Mas antes de explicar o gato de Schrödinger, eu botei aqui uma foto da minha gata que recentemente faleceu. E ela era uma gata extremamente fofa. Aqui a gente consegue ver como ela está dormindo em cima do meu passaporte. E por isso eu queria incluir ela nesse vídeo. Ela era muito fofa. Infelizmente, faleceu. Ela estava com câncer. Mas, claro, a minha gata, Brr, foi o nome dela, a minha gata Brr não foi realmente um gato de Schrödinger. Ela agora está morta, né? O gato de Schrödinger, talvez vocês sabem disso, a gente não sabe se ela está morta ou viva. E vamos começar, então, a explicar o que isso significa. Erwin Schrödinger é um dos grandes pioneiros da mecânica quântica. Ele formalizou grandes partes da mecânica quântica. Dele é a equação de Schrödinger, que é a equação que está no foco, no meio da mecânica quântica. Então, ele era austríaco, acho que meio irlandês, e ele trabalhou por algum tempo na Inglaterra. E quando ele trabalhou na Inglaterra em 1935, ele escreveu um artigo no jornal Die Naturwissenschaften. Nessa época, ainda a língua principal na física era alemão, então ele escreveu esse artigo em alemão, e o artigo tinha o nome Die gegenwärtige Situation in der Quantenmechanik, a situação atual na mecânica quântica. A mecânica quântica ainda era bem jovem. Max Planck introduziu a quantização só 36 anos antes desse artigo, e Albert Einstein conseguiu explicar o efeito fotoelétrico com esse conceito também, mas o mundo ainda era num estado de como entender realmente a mecânica quântica, que contém tantas verdades tão estranhas que as pessoas não souberam realmente como interpretar. Então ele escreveu esse artigo, onde ele descreveu onde a humanidade está nesse momento, novembro de 1935, referente à mecânica quântica. Eu já falei hoje sobre a incerteza de Heisenberg. Heisenberg e Schrödinger não gostaram do outro. Os dois tentaram
desenvolver um formalismo para descrever a mecânica quântica. Eles brigavam muito. O Schrödinger falou que o meu mecanismo é melhor, e o Heisenberg falou, não, o meu é melhor, é muito mais prático. E também, obviamente, eles acharam que eles tinham ideias diferentes. Até foi mostrado que as duas aproximações são iguais, né? Você pode mostrar que o entendimento de Heisenberg e o entendimento de Schrödinger dão exatamente os mesmos resultados em todas as situações. Então não importa como você pensa sobre isso, mas os dois tinham em comum que as coisas que acontecem com átomos, moléculas e coisas pequenas em geral têm uma incerteza. Eles não são bem determinados. Existe uma probabilidade que algo acontece ou não acontece. E similar ao buraco negro, isso também explica o caimento radioativo de uma partícula alfa, por exemplo. Núcleos são estáveis normalmente, núcleos de átomos, mas existem alguns que não são estáveis, eles são metastáveis. E metastável significa que por razões de flutuações quânticas ou por razões dessa probabilidade de uma partícula desaparecendo de um momento para outro, eles podem cair. Isso é um decaimento radioativo. E isso significa, se você tem um átomo, só um átomo, você não pode saber quando esse átomo cai. E na verdade, o átomo nem, isso é uma implicação da mecânica quântica, o átomo nem cai em um momento. Em todos os momentos, o átomo, com uma certa probabilidade, já caiu e com uma outra probabilidade não. E o único jeito para descobrir que foi é medir esse átomo. E esse processo de medida, ele deixa o átomo decidir o que ele quer fazer. O átomo agora, não, eu nunca caí não. Ou, eu caí 3 dias atrás. Mas isso parece meio louco. Isso também é um pouco, eu estou formulando isso intencionalmente de uma maneira que talvez é um pouco mais misterioso do que deve ser. Mas, então, o ponto é, existiu esse problema, que você tem probabilidades entre átomos e no nosso mundo tudo é determinado. E as pessoas não souberam se essas probabilidades são intrínsecas à realidade. Significa que fundamentalmente, realmente, esse átomo não sabe quando vai cair. Ou se existe o que as pessoas chamam de uma variável escondida, que existe alguma coisa atrás que determina esses processos que a gente ainda não consegue ver, e por isso para a gente é só probabilidade. Isso é comparável com, imagina, eu agora fecho aqui as minhas mãos, e agora eu consigo contar o número de átomos dentro das minhas mãos. Isso vai dar algum número. E agora eu faço o mesmo processo e vai dar também um número. Mas uma vez são 10 átomos mais e outro são talvez 20 átomos menos, eu não sei. Eu não posso saber quantos átomos são. Mas isso não significa que intrinsecamente não é determinável quantos átomos são. Isso significa que o meu cérebro, a humanidade, os nossos instrumentos de medida não podem determinar isso. Mas Deus poderia dizer, são exatamente tantos e tantos. Então, a gente consegue ver que quando a gente tem um cenário de variáveis escondidas, isso seria similar a quando os átomos estão aqui dentro. Similar a essas leis. Que onde você tem uma estatística, como quando você joga esse dado, você não sabe qual número vai cair, mas claro que a natureza determina qual número vai cair. Ou se tem uma probabilidade fundamental aqui. Isso foi a grande pergunta. Então, as duas possibilidades para
átomo radioativo seria ou o átomo existe simultaneamente num estado completo e num estado sem a partícula alfa, nesse caso, caimento alfa, ou existe alguma variável que não conhecemos que determina se o átomo já liberou a partícula alfa. Essas variáveis, eles têm vários problemas. Eles violam a relatividade restrita de uma certa maneira. Não realmente violam, mas isso é um pouco polêmico. Não vamos focar nisso. Mas vocês entendem a ideia. Pode ter variáveis escondidas ou não. E agora, Schrödinger desenvolveu a seguinte ideia. Imagina que você tem um átomo de radioativo que tem um caimento alfa e isso está dentro de uma caixinha e essa caixinha está conectada para um sensor. Então, quando esse sensor consegue detectar a partícula alfa e quando ele detecta, martelo destrói vidro como veneno num espaço onde tem um gato e o gato morre. Então, o decaimento do átomo causa o gato ficar vivo ou morrer. Isso significa que se o átomo está simultaneamente num estado completo e num estado sem partícula alfa, o gato tem que ser simultaneamente num estado vivo e morto. E isso parece muito paradoxo. Como isso pode ser? Como isso pode ser o caso? Que o gato está morto e vivo no mesmo tempo. O gato já tem tipo uma consciência. Isso é o problema, o paradoxo, o gato de Schrödinger. O gato de Schrödinger é algo que está resolvido. Isso é uma pergunta interessante. A resposta é não. Existe uma área da física que se chama fundações de mecânica quântica, onde as pessoas se importam com isso. É uma área da física que virou meio filosófico. Eles não conseguem desenhar experimentos para mostrar ou não mostrar que a hipótese deles está certo ou errado. Mas eles basicamente tentam entender o que determina o átomo de cair ou não cair. E uma coisa a gente sabe sim hoje em dia, um experimento de tipo do gato de Schrödinger não seria possível. Porque a gente já aprendeu que decoerência vai destruir esses estados quânticos. Então, você tem esse estado quântico e esse estado quântico é só estável se o átomo realmente está separado. Mas isso tem um monte de implicações complicadas que eu não vou agora explicar. Então, isso foi o meu segundo vídeo sobre paradoxos da física. Vai ter outro em 2 semanas, em quais eu vou apresentar mais 2 paradoxos no próximo. E no fim eu vou apresentar um por semana. Se você gosta desse tipo de conteúdo, por favor, assina para o meu canal. Se você acha hoje foi muito inentendível, por favor, faz um comentário. Carsten, faz explicações melhores, ou não sei o que. Se você adorou o vídeo, por favor, também faz um comentário. E com isso eu digo até a